Olá, meu povo, vamos dar continuidade. Utilizando a tabela verdade. Aqui é muito mais para mostrar qual é a forma de resolução nesses casos. Primeiro, quando é que vale a pena a gente usar a tabela verdade e, normalmente, como é que a gente resolve esse tipo de questão, tá certo? E é isso que a gente vai fazer nessa aula, uma aula bem tranquila, bem rápida, para a gente só deixar esse conceito aqui para vocês. Coloca na tela para mim, por favor. Olha só, Paulo, em alguns casos... Que casos bem específicos são esses, professor? Pronto, é isso que a gente vai comentar. Olha só, qual é a ideia? Quando você pegar uma determinada questão, um determinado enunciado, né? Quando você pegar um determinado enunciado, em que se você contar a quantidade de proposições simples que formam as premissas. O primeiro passo é isso, você vai contar a quantidade de proposições simples que formam as premissas. Até 3 vale a pena, ou não é tão, digamos, desgastante resolver pela tabela verdade, tá certo? Vamos pegar esse exemplozinho que está na tela já aí, olha só. A argumentação, ó, entrando naquele conceito de argumentação de argumento. Se lógica é fácil, então Sócrates foi mico de circo. Lógica não é fácil, Sócrates não foi mico de circo. Ele está dizendo que essa argumentação é válida e tem essa forma. Bom, vamos devagarzinho aqui para a nossa análise. Lembrando do nosso conteúdo inicial, introdutório da parte de argumento, argumento consiste na junção, né, nas premissas e mais a conclusão. Eu tenho três partes. Uma delas, a última, vai ser a nossa conclusão. Logo, as duas primeiras serão premissas. Então, a ideia desse argumento seria, se lógica é fácil, então Sócrates foi mico do circo, primeira premissa. Lógica não é fácil, segunda premissa. Sócrates não foi mico de circo, conclusão. Duas premissas e uma conclusão, tá certo? Ele quer saber se esse argumento é válido e se a forma está montada corretamente. Vamos aqui primeiro ver na forma, esquecer um pouquinho a validade do nosso argumento. Será que a forma vai estar ok? Vamos ver. A minha primeira premissa, se lógica é fácil, então Sócrates foi mico de circo, primeira premissa, é realmente um sim então. É realmente sim então. Pensando dessa maneira, quem seria P? Lógica é fácil. Logo, quem seria Q? Sócrates foi mico de circo. Na minha segunda premissa, na minha premissa 2, aqui embaixo, perdão, P2, se lógica é fácil é P, lógica não é fácil, é negação de P, então P1 está correto, P2 também está correto. E a minha conclusão, que é para fechar o meu argumento, a ideia é essa, o argumento tem que ter premissas e conclusão. Sócrates não foi mico de circo, ora, Sócrates foi mico de circo é Q, Sócrates não foi mico de circo, é negação de P, de Q na minha conclusão. Então, a forma está ok, está montado ok. Tá certo? Eu tenho premissa 1, condicional, premissa 2, proposição simples, conclusão, proposição simples. O objetivo agora é, ela é válida? Pronto. Qual é a ideia agora? Traz agora para cá. A forma está toda ok. Como é que a gente vai encontrar a validade desse nosso argumento? Eu vou pensar assim. Se eu pegar
essas premissas e a conclusão, ou seja, o meu argumento, e separar em proposições simples, eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q. A negação de P ela é derivada de P, a negação de Q ela é derivada de Q. Então, dentro do nosso argumento, o nosso argumento ele é formado por quem? Por duas proposições simples. Até 3, vale a pena fazer pela tabela verdade. Pronto, esse é o nosso método. Traz para mim, conseguimos identificar por que a questão pode ser resolvida pela tabela verdade. Por quê? Porque temos, contando as nossas proposições, nós temos duas, dentre todo o nosso argumento, P e Q. Perfeito? Traz aqui para a tela, olha só. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão através da tabela verdade. Deixei aqui o nosso cuidado, tá certo? Muitas proposições podem tornar a tabela verdade trabalhosa. Por isso que é interessante a gente fazer essa contagem. Se eu imaginar até 3, a nossa tabela verdade, ela terá 8 linhas. Que é um tamanho razoável de tabela verdade para a gente trabalhar. Passou disso, passou de 3, nós estamos falando de uma tabela verdade com 16, 32 e até 64 linhas. É muita linha, torna a nossa proposição muito trabalhosa. Por isso que quando a gente falou lá no início, na nossa parte introdutória, a gente colocou exatamente que em alguns casos, a gente pode resolver através da tabela verdade, mas em alguns casos mais raros, menos comuns de acontecer. Posso fazer? Posso. Qualquer questão envolvendo argumento, onde eu tenho proposições simples ou proposições compostas utilizando os nossos conectivos, eu posso resolver pela tabela verdade? Posso. Ponto. Porém, existem outras técnicas que a gente vai mostrar, mais rápidas e mais eficientes do que se fazer para a tabela verdade. Você já imaginou, se você pega um determinado argumento e você tem ali 5, se você desmonta o argumento e você conta, sei lá, 5 proposições simples que formam essas premissas, isso vai me dar 32 linhas de tabela verdade. Dá para fazer? Dá para fazer. Tranquilidade. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai ficar bem mais trabalhoso. Tá certo? Mas vamos voltar para o nosso caso. A ideia, e aí o velho lembretezinho, né? Hashtag recordar é viver. Hashtag recordar é viver. A gente lembra que para que eu encontre o número de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a P, onde P é o número de o número de proposições simples que a gente está formando. Então, no nosso caso, do nosso exemplo, eu tenho 2 proposições simples, que são as proposições P e Q. Então, desse modo, eu terei uma tabela verdade com 4 linhas. Então, bora lá. Como é que eu resolvo nesse caso? Proposição P, proposição Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Bora lá. Primeiro caso. Bom, agora já partimos para a nossa resolução. E aí a ideia é que, do jeito que a gente utilizar nessa questão, a gente utiliza para qualquer outra. Tá certo? Vamos lá. Primeira premissa, vou fazer a tabela verdade dela. No caso, P, se então Q. Beleza. P, se então Q. Já sabemos que na condicional só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Em qualquer outro caso, a premissa será verdadeira. Guarda ela aí. Guarda a premissa 1.
Vou fazer a minha premissa 2, que é negação. Lembra desse sinalzinho, né? A cantoneira também é utilizada como negação, negação de P. Ou seja, quando P for verdadeiro, a sua negação vai ser falsa. Quando P for falsa, a sua negação vai ser verdadeira. E por último, vou fazer a tabela verdade da minha conclusão, no nosso caso, negação de Q. Onde, quando Q for verdadeiro, a sua negação vai ser falsa. Quando Q for falso, a sua negação vai ser verdadeira. Pronto. Recapitulando, a ideia é contar a quantidade de linhas de proposições simples que tem numa determinada questão de argumento envolvendo os nossos conectivos. Contamos, tinha duas proposições P e Q. Se eu tenho duas, P e Q, tenho 4 linhas. Caminho a se seguir, tabelazinha verdade. Faça a tabela verdade da premissa 1, faça a tabela verdade da premissa 2, faça a tabela verdade da minha conclusão. Nesse caso eu só tenho 2 premissas, mas se eu tivesse mais premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, quantas premissas eu tivesse? Perfeito? Pronto. E por último, a minha conclusão. Agora nós vamos fazer a análise dessa tabela verdade. Primeira parte para a gente analisar essa tabela verdade. Nós precisamos lembrar do conceito de premissas. Qual é o conceito de premissa? Lá nós falamos que é toda proposição simples ou composta em que atribuiremos valor lógico verdadeiro. Ou seja, nas nossas 2 premissas, só vai valer aquela linha em que eu tenha as 2 premissas verdadeiras. Não for, se as 2 não forem verdadeiras, você elimina. Vamos lá? Olhando aqui para a linha 1. Linha 1. As 2 premissas são verdadeiras? Não. Então elimina. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Não vale. A minha linha 2. As 2 premissas são verdadeiras? Não, as 2 são falsas. A minha linha 3. As 2 são verdadeiras. Aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, ela vai me servir na minha análise. A linha 4 também, PH, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Perfeito. Pronto. Então, para a parte final da minha análise, né, a linha 1 e a linha 2 não conta para mim. O que vai valer para mim é a linha 3, onde as 2 premissas são verdadeiras. A linha 4, onde as 2 premissas são verdadeiras. Pronto, perfeito. Agora, o grande finale para a gente fechar a análise da nossa tabela verdade. Quando estudamos lá no argumento, nós dissemos que para que um argumento fosse válido, eu parto das minhas premissas verdadeiras. E, caso todas as minhas conclusões sejam verdadeiras, eu tenho um argumento válido. Essa é a sua análise. Partindo das minhas premissas verdadeiras, todas as conclusões serão verdadeiras? Não. Portanto, eu tenho um argumento inválido. O meu argumento é um argumento inválido. Para que eu tenha... Para que eu tenha um argumento válido, após eliminar as linhas em que não me dá premissas verdadeiras, após eu deixar apenas aquelas linhas onde as premissas são verdadeiras, eu vejo se todas as conclusões forem verdadeiras, eu tenho um argumento válido. Se por acaso eu tenho pelo menos uma conclusão falsa, partindo de conclusões verdadeiras, eu digo que o meu argumento é inválido. Acabou. É isso que a gente vai precisar fazer nas nossas questões envolvendo tabela verdade, envolvendo argumento e tabela verdade. Certo? Então, nesse caso, eu teria um argumento inválido baseado nessa situação da tabela verdade.
Vamos em frente. Olha só, vamos fixar o nosso conceito? Olha só o que é que diz agora. A questão me traz dois argumentos. Considerem-se os seguintes argumentos. Argumento 1, premissa 1. Se Maria come de tudo, então João não reclama. Maria come de tudo. Premissa 2. Conclusão, João não reclama. Argumento 2. Se José está sem dinheiro, então Antônio está infeliz. Premissa 2. Antônio está infeliz. Conclusão, José está sem dinheiro. Os argumentos 1 e 2 são classificados respectivamente como. Joga na tela, Paulo, aqui para mim, por favor, Xará. Olha só, abre uma tela em branco enquanto eu converso com o pessoal aqui, por favor. Bom, qual é a ideia que a gente precisa ter agora nessa nossa questãozinha? Ele me dá dois argumentos montados bem explicitamente, com duas premissas e uma conclusão. Perfeito. As minhas duas premissas e a minha conclusão têm proposições simples e proposições compostas, utilizando em ambos os casos a condicional. Portanto, não seguiremos por um caminho, vamos pelo caminho das estruturas lógicas ou da tabela verdade. Qual é o nosso caminho agora? Vamos para cá. Olha para o primeiro argumento. Se eu pegar o primeiro argumento e tacar no chão e quebrar esse argumento em proposições, eu tenho Maria come de tudo, uma. João não reclama, duas. Maria come de tudo, eu já contei. João não reclama, eu já contei. Eu tenho duas proposições simples formando o meu argumento. Vale a pena resolver pela tabela verdade? Vale a pena resolver pela tabela verdade. Vou para o meu argumento 2. Dentre as premissas e a conclusão, quantas proposições simples formam esse argumento? Eu tenho José está sem dinheiro, eu tenho Antônio está infeliz. Antônio está infeliz, José está sem dinheiro, eu tenho duas proposições simples também no meu argumento 2. Vale a pena fazer pela tabela verdade, vale a pena fazer pela tabela verdade. Vamos lá? Beleza demais. Deixa eu abrir aqui uma telazinha, tá aqui a minha telazinha em branco. Vamos começar aqui o meu argumento 1. Meu argumento 1. Meu argumento 1. Deixa eu ver só o nomezinho para eu colocar. Maria come de tudo e João reclama. Duas proposições eu vou colocar assim, tá? Eu vou deixar o João reclama, e isso não vai mudar no nosso resultado, logicamente. Maria come de tudo, João reclama, mesmo sabendo que lá está na negação, mas é sempre bom que a gente trabalhe com ela na afirmação. Então, bora lá, ó. Maria come de tudo, João reclama. V, V, F, F, VF, VF. Lá tem João não reclama, né? Então, vou botar negação de João reclama, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto. Pode fazer, pegar, não tem problema. Um apoio que a gente vai precisar. Vamos lá. Primeiro passo agora, fazer a minha premissa 1. Vamos olhar lá a minha premissa 1. Se Maria come de tudo, premissa 1. Então, João não reclama. Então, ó, MCT, se então, negação de JR. Beleza. Só será na condicional falsa quando a primeira verdadeira, se uma for falsa, que é a primeira linha. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. A minha premissa 2 traz a Maria come de tudo. Só para que a gente possa deixar organizadozinho, eu vou trazer o Maria come de tudo para cá, tá? É o mesmo da minha premissa inicial, perdão, da minha proposição inicial, mas só para deixar organizadozinho, eu vou trazer a minha P2 para cá, que é Maria come de tudo,
que nada mais é do que a mesma tabela verdade, VV, F, F. Beleza? Por último, vou buscar a minha conclusão. Quem é a minha conclusão? É o negação. João não reclama, né? João não reclama, ó, premissa 2 já foi. Vamos agora para a conclusão. João não reclama. Também vou fazer a mesma coisinha, por causa da organização aqui, ó. Negação de João reclama. Eu vou tirar daqui o negação de João reclama, vou repetir bem aqui. Vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto. Montei a nossa tabela verdade. Premissa 1, premissa 2 e conclusão. O que é que nós precisamos fazer agora, pessoal? Vamos eliminar as linhas em que eu não tenho premissas verdadeiras. Vamos eliminar qualquer linha que não seja nesse nosso caso, VV. Mas a ideia é que só serve para mim. Se eu tivesse mais premissas, todas as premissas deveriam ser verdadeiras. Ó, eliminei a linha 1. Não eliminei a linha 2 porque as premissas são verdadeiras. Eliminei a linha 3. Eliminei a linha 4. Sobrou apenas a linha 2. Sabendo que, nesse caso, as premissas são verdadeiras, eu posso concluir que todas as conclusões são verdadeiras, mas pega só, tem uma. Todas serão verdadeiras? Sim. Portanto, o meu argumento será um argumento válido. Não importa para a gente se eu só tenho uma. O enunciado, o falar, a pergunta que a gente faz é a mesma. Baseado em premissas verdadeiras, todas as conclusões serão verdadeiras? Nas linhas em que eu tenho premissas verdadeiras, todas as conclusões são verdadeiras? Sim, mesmo que só seja uma. Portanto, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. A1, o argumento é válido. Perfeito. Deixa guardadinho aí, lindo e maravilhoso. O argumento dela é um argumento válido. Vamos trabalhar agora com a minha P2. Perdão, com a minha A2. Contamos novamente. Nós temos duas proposições simples. Eu vou ter, cadê o nome deles aqui? José sem dinheiro, Antônio infeliz. José sem dinheiro e Antônio infeliz. Novamente, tabela verdade com 4 linhas. V, V, F, F, V, F, V, F. Não preciso fazer nenhuma adaptação, vou para a minha premissa 1, condicional novamente. JSD, se então, aí. Perfeito? Vamos lá? Só será falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. No resto, premissa verdadeira. Só vendo aqui, minha premissa 1 aqui já foi, a premissa 2 é Antônio Feliz. Vamos fazer do mesmo jeitinho, tá? Ó, o Antônio Feliz está aqui, eu vou levar para manter aqui a nossa estrutura para cá, a minha P2. Antônio infeliz.
VF, VF. Para acabar agora a minha conclusão, que é João sem dinheiro, né? JSD, que é a minha conclusão, vou também trazê-la daqui para cá. Pronto. VF, F. Beleza. Tabela verdade montada. Análise dela. Só vai valer para mim. Eu vou eliminar qualquer linha que não seja VV. A primeira vale. As duas são verdadeiras. VV. A segunda não vale. A segunda não vale. A terceira vale para mim, porque vai dar VV. E a quarta não vale. Perfeito. Então, sobraram para mim apenas as premissas verdadeiras. Linha 1 e linha 3. A pergunta que não quer calar, baseado nas nossas premissas verdadeiras, eu tenho todas as conclusões verdadeiras? Não, tem uma bem aqui em que dá uma conclusão falsa. Ou seja, se eu tenho pelo menos uma conclusão falsa baseada em premissas verdadeiras, eu tenho o argumento inválido. Inválido. Ok, portanto, válido. Os argumentos 1 e 2 são classificados respectivamente nessa ordem. O argumento 1 é válido, o argumento 2 é inválido e o gabarito válido e inválido, o gabarito é letra C. Perfeito, pessoal. Olha só. Breve recapitulação aqui pra gente. Ficou tranquilo, pessoal? Novamente, para esse tipo de questão de argumento, onde eu traga proposições simples ou proposições compostas com os nossos conectivos, qualquer uma delas eu posso resolver pela minha tabela verdade. Qualquer uma delas. Porém, algumas, logicamente, vão dar mais trabalho que as outras. Faz-se necessário a contagem de proposições simples que formam o nosso argumento. Se tiver 4, 5 que você quiser fazer, vai fazer do mesmo jeitinho. Joga na tela, por favor, meu amigo. Ó, o caminho é o mesmo. Eu tenho várias premissas, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas proposições simples. Eu tenho 4. Uma coluna para uma proposição, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 linhas pela nossa formulazinha, não está aqui a nossa formulazinha, 2 elevado a 4, 16. Eu vou fazer uma tabela verdade com 16 linhas, tá certo? Monto uma linhazinha para uma coluna para cada proposição, monto a nossa tabela verdade inicial com V e F. Perfeito. Pega o valor pega a premissa 1, coloque e faça a tabela verdade. Pega a minha premissa 2, coloque a tabela verdade. E quantas premissas eu tiver? Uma coluna para cada uma delas. Pego a conclusão e faço a tabela verdade delas. Perfeito. Após, eu vou eliminar qualquer linha em que não sejam todas as premissas verdadeiras. Eliminou. Daquelas que sobraram, você vai perguntar: olhando para as premissas verdadeiras, todas as conclusões são verdadeiras? Se sim, o meu argumento será válido. Se não, se acontecer algum caso em que as minhas premissas são verdadeiras, mas a minha conclusão é falsa, eu tenho um argumento inválido. Pronto. Não precisamos mais do que isso. Tabela verdade já é algo que já está tchutchuquinha da nossa, já está no best friend forever para a tabela verdade para a gente, né? Então, não tem, digamos, mais um outro conhecimento teórico que a gente precise. Caso você queira fazer para qualquer caso, vai dar certo.
vai dar certo para qualquer caso. Porém, existe um outro caminho a se resolver. Lá pelo nosso enunciado inicial, lá da nossa introdução, nós falamos pelo caminho das estruturas lógicas. É isso que a gente vai conhecer daqui a pouco, na nossa próxima aula. Segura aí que eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.